Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 24, A Coragem da Fé, itens 13, 14, 15 e 16. Lembrando que há exemplares do livro Evangelho segundo o Espiritismo disponibilizados ali na mesa, tá? Para quem quiser acompanhar a leitura. Vamos à leitura para fazer o preparo do estudo. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aquele que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, após a leitura do Evangelho, vamos ao nosso estudo. E conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, temos os amigos Adriano Passos e Márcio Torres. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos, aos nossos internautas, né? Que todos tenhamos um bom estudo aqui, ungidos pela graça da palavra de Deus. Esse tema de hoje, né? Coragem da fé. Se a gente for analisar esse tema, a gente vai achar que estava se referindo somente àqueles primeiros cristãos que eram jogados nas arenas, nos circos romanos, para poder enfrentar feras e lutadores, gladiadores
daquele tempo. Os cristãos daquela época, os primeiros cristãos e mártires, eram usados como diversão. E todos que iam para esse ato de coragem, esse testemunho de coragem, eles eram ungidos pelo Espírito do Senhor, pela força, para poderem suportar. Ou melhor, não sentir aquelas dores do corpo. Eram retirados antes que pudessem sofrer além do suficiente. Deus tem esse cuidado, com a gente, de sempre colocar a cruz de acordo com nossas necessidades. E ali naquele primeiro momento, esses cristãos estavam sendo utilizados para poder mostrar a fé, modificar os preceitos romanos das religiões daquela época. E aí eu pergunto, e no nosso tempo hoje, nós vivemos na coragem da fé ou na covardia da falta da fé? Estamos colhendo omissões de um tempo que fomos deixando tudo acontecer. Entrou dentro de nossas casas, através dos meios televisivos, novelas, programas, que foi a cerne, podemos falar assim, da destruição da família, dos princípios cristãos, sempre achando que aquilo ali era uma coisa inocente. Era uma coisa que não tinha nenhum efeito maior. Só que os pequenos nossos, essa geração que já está aí, começou a viver ali, naquele momento, muitas vezes ainda crianças que agem mais pelo instinto, agem mais pelo exemplo, achando que o que acontecia ali era o normal. E nas nossas casas começamos a ver as linguagens promíscuas, cenas promíscuas, achar que várias coisas que aconteciam naquelas famílias ali fictícias eram normais. E assim viemos. Essa geração, uma parte dela que somos nós, nossos filhos, agora nossos netos, estão aí agora para podermos colocar a nossa coragem à prova. Jesus, a todo momento, provou que a coragem não é daquele que desafia, mas daquele que cala. Mas também não é daquele que se omite, é daquele que demonstra nos atos os princípios cristãos que deveríamos demonstrar. Não é
chegando e achando que vamos compulsoriamente converter o próximo, os nossos filhos que em uma hora transviaram-se. Não. Jesus utilizou exemplo. O exemplo dele contava as histórias. Inclusive, naquele tempo não tinha televisão. As histórias eram contadas na casa dos discípulos, né? Tem até um livro muito bacana, Jesus no Lar, que tem uma boa parte dessas histórias que eram o início, né, um modelo do Evangelho no lar, que nós sempre orientamos a fazer. Então, esses exemplos de Jesus, ele não pegava e instigava brigas, não deixava de ter gentileza, mas era criterioso, era ativo. Com o que ele falava, era o que ele fazia. Ele nos ensinou e fazia e respondia sim, sim, não, não. Nós falhamos nessa parte. Falhamos com filhos e amigos, parentes, onde muitas vezes dizemos o sim, querendo dizer o não, só porque tal ato, tal pedido é porque está na moda. Um filho pede, você já começa a beber uma cerveja muito cedo. Os colegas todos bebem, pai, e eu vou ficar para trás? Larga de ser careta, retrógrado. Só. Larga de ser careta, retrógrado. Aí, pelo modismo, nós oferecemos a cerveja para o filho beber em casa, antes em casa do que na rua. E ali começa. Nossos exemplos, né? Nossa abertura às coisas erradas. E isso acontece a todo momento. Acontece com pessoas que não têm moral, que não têm ética, tendo cargos públicos eletivos, vivendo no luxo, na riqueza, enquanto a população que o sustenta recebe migalhas. Outra vez, deixamos de pegar e recusar em falar da lei do aborto só porque uma artista engajada, empoderada, vai lá e defende o aborto. O aborto tem as suas leis que permitem aquela parte. Mas lá o pessoal defende, né, que meu corpo, minhas regras. Mas e o feto? A criança? Nós sabemos que a concepção da vida acontece exatamente na hora que gera ali a primeira célula, depois da concepção. A vida inicia ali. E muitas das coisas que está acontecendo aí na nossa sociedade, está acontecendo porque fomos omissos. Medo de falar da nossa fé.
é a nossa falta de coragem, a nossa covardia em defender os nossos princípios, os princípios cristãos, da ética, da moral, da família. Estão utilizando em cima de uma liberdade que todos nós buscamos, uma geração antes da minha e junto com a nossa, né? Foi a que mais lutou pela liberdade. Até pouco tempo atrás, as mulheres não votavam, elas não tinham voz na sociedade. E outras tantas minorias não tinham. Só que junto dessa liberdade que nós buscávamos, nós perdemos o cabresto em algum momento, em algum instante, e deixamos a liberdade virar libertinagem, porque não tivemos coragem de corrigir lá naquele início o que estava acontecendo. Pior, ainda achávamos normal. Isso é do tempo, tá? É evoluindo. Não. O excesso da liberdade nos evoluiu como sociedade. Essa luta que nós colocamos em cima da minoria, que conseguimos, ela extrapolou para outros meios que corrompeu a nossa sociedade. Achamos muito normal hoje alguém falar que está namorando com a menina mais nova. De vez em quando aparece alguma coisa no noticiário, mas a gente vê muitas meninas de 15, 16 anos namorando, só que não é aquele namoro de antigamente, é o namoro de hoje, dos tempos modernos. E os pais vão fazer o quê? Se acovardaram em pegar e mostrar para as próprias filhas, os próprios filhos, sim, os filhos também, porque eles têm que respeitar. Não está na hora. Ela é nova, você é nova. Estamos num tempo em que temos que redobrar a nossa coragem para poder falar de assuntos que está dentro do Evangelho. Dependendo do que colocarmos nas redes sociais, nós somos cancelados, né? Bloqueados. Mas não é pelo fato de pegar e praticar algum tipo de homofobia, não. Homofobia ou qualquer outra fobia. Mas é por falar de assuntos sérios que dói ao ouvido da sociedade. Essa sociedade que entrou em rumo de autodestruição. Quem hoje não bebe, quem hoje não dá uns tapinhos no baseado de vez em quando, principalmente na garotada, são tidos como caretas. Filhinhos de papai, de mamãe. E vai falar contra isso. Todos nós que estamos aqui, eu sempre falo, estamos na melhor de todas as nossas reencarnações.
Só que uma turminha que está vindo agora, que a gente deixou de acolher, de colocar os princípios cristãos nos estudos deles, na formação deles, estão perdendo um pouco do que eram para evoluir. E a culpa é nossa, dessa falta de coragem, dessa covardia, para poder falar mal do vizinho ou da vizinha que está, fulano de tal está namorando com ciclano. Todos falam. Mas, na hora que você pega e vê um político ou uma outra pessoa qualquer utilizando dos meios que tem na mão, seja como funcionário público, seja como uma pessoa do público qualquer, utilizar para poder corromper e deixar-se corromper, em vez de pegar e falar com essa pessoa, ou quando apontamos o que está acontecendo, somos discriminados. Ou seja, temos que tomar muito cuidado hoje, porque o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é princípio, está valendo hoje um cancelamento e um bloqueio. Não só nas redes sociais, também no nosso meio, falando aqui. Corremos grande risco de, em uma fala nossa, sermos advertidos. Não uma fala chula, não uma fala com promiscuidade. Não, isso é normal. Mas abordar tal tema é perigoso. Isso é a coroação da nossa covardia da fé. Jesus nunca afrontou e não quer que a gente afronta. Ele quer que nós sejamos exemplos, principalmente nós, espíritas, simpatizantes do espiritismo. Já temos algum conhecimento a respeito da reencarnação, da lei da reencarnação, da lei do livre-arbítrio, da lei da ação e reação. Então nós temos já esse conhecimento, e a partir do momento que nós não disseminarmos o Evangelho em cima desses conhecimentos, principalmente no nosso meio mais básico, que é a família, a nossa casa, nós estaremos sendo omissos e vamos colher depois os resultados dessa omissão. Os resultados estão aí na nossa sociedade. Aqueles filmes de zumbi, séries de zumbi, que muitos acham que é ficção, nós temos há muito tempo convivência com eles nas reuniões mediúnicas, acolhendo-os, tratando-os. Mas também temos na sociedade, dê uma volta nas pracinhas da cidade. Aquilo ali é o resultado das frustrações de uma sociedade sem base cristã. Uma boa noite, obrigado.
Tem que ligar, né? Boa noite. Mais forte, vamos lá. Boa noite. Aí, ó, alegria, gente. Quarta-feira bonita dessa. Estudando o Evangelho de Jesus. Nessa casa maravilhosa, cheia de boas energias. Né? Parabéns para nós que optamos em estar aqui, ao invés de estarmos em outros lugares não tão bons, né? E buscando o conhecimento do Cristo, que é o mais importante nas nossas vidas, né? Esse texto, né, com o subtítulo A Coragem da Fé, para quem acompanha os estudos todas as quartas-feiras, ele foi tirado do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Não pôr a candeia abaixo do alqueire. É aquela passagem de Jesus onde ele fala que a candeia é aquela luz, né? Aquela coisinha que tinha lá que põe um foguinho para iluminar. Baixo do alqueire, se você pôr debaixo, ela não ilumina. Você tem que levantar ela o máximo possível para que ela dê mais claridade. É igualzinho a vela, quando ela acemiga e falta luz, né? A gente acende a vela, se botar no chão, ela não clareia. Quanto mais alto você colocar, mais iluminação a gente tem. Então, o que o texto está mostrando para nós é justamente isso. A coragem da fé. Vamos entender primeiro o que é a fé. Né? Muita gente confunde crer com ter fé. Não é? A gente acha assim, eu creio, então eu tenho fé. Não. Crer não é ter fé. Crer é dar crédito. É quando, por exemplo, vocês podem achar que por eu e meu amigo Adriano estarmos aqui agora, nós somos dignos da confiança de vocês. Que o que a gente fala realmente é o que é certo. Isso acontece também nas outras religiões, né? Com os padres, com os pastores, né? E tantas outras seitas e doutrinas que existem pelo mundo aí. Aqueles que se colocam à frente passam uma imagem que pode causar ali uma crença de que o que ele fala é verdade, né? Então, quando ele fala que isso é aquilo, a gente crê, porque nós temos como base uma pessoa ou alguma imposição religiosa que me faz acreditar naquilo. A palavra fé vem do grego e do latim fidelis, que significa conhecer, saber o que é. Se eu falar para vocês que isso aqui é um guardanapo de papel, todo mundo sabe que é guardanapo de papel, não sabe? Então vocês têm fé que eu estou falando a verdade. Não é uma crença. Agora, se eu falar com vocês que eu vou botar a mão aqui, vou abençoar esse guardanapo, e quem levar para casa vai ser abençoado, quem acreditar vai crer. Entendeu a diferença? Então, ter fé é conhecer, é saber, é entender. E é por isso que a doutrina espírita trabalha a fé raciocinada. Para quem já acompanha ou quem pretende acompanhar a doutrina, vai ver falar muito disso. Que a doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. É aquilo onde eu raciocino, estudo, busco entender e vejo uma razão lógica daquilo ser aquilo. Aquilo é comprovadamente aquilo. Então não é uma crença, é justamente para separar a crença da fé. E quando o texto pede a nossa coragem da fé, eu pergunto a vocês, nós temos a fé em tudo aquilo que a gente faz na vida? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos amigos espirituais assim: onde está escrito a lei de Deus? E eles respondem: na consciência do homem e da mulher. Esse negócio antigamente a gente falava só do homem, todo mundo entendia que era do homem e da mulher, né? Agora, o politicamente correto, a gente tem que falar que é do homem e da mulher. É nós, os seres humanos. Então, a lei divina está escrita na nossa mente. Nós já nascemos, nós já viemos com o que é certo e o que é errado na nossa mente. Todos nós já sabemos o que nós devemos fazer.
Então, dentro daquilo que eu sei que é da minha obrigação fazer e ser, a gente faz. A gente segue. Nós temos fé naquilo que eu sei que é verdadeiro. Qual que é a nossa base? Não é o Cristo? Não é aquilo que o Cristo trouxe de ensinamentos para nós? Ele não é o nosso caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo dizia, né? E a gente não cansa de dizer que seguir Jesus não é adorá-lo. Jesus, Deus, não precisa de adoração. Eles querem que nós façamos a nossa parte. Eles querem que eu me adore, porque eu sou fagulha de Deus, Criador. Eu sou parte da criação de Deus. Eu sou um filho amado. E como filho amado, eu já trago em mim a pequena divindade a ser desabrochada através do meu esforço e do meu trabalho. Interior. É aquela mudança gradativa, lenta, que a gente vai fazendo a cada tropeço, a cada decepção, a cada angústia, a cada maltrato, a cada dificuldade, a cada doença. Porque isso existe, é para que a gente cresça. A gente costuma, às vezes, passar por situações e fala assim, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Ué, está acontecendo com você porque é para você. Se não fosse para você, era para o outro. Ah, mas será que Deus esqueceu de mim? Deus não olha para mim? Deus não vê as minhas necessidades? Tanto vê que te deixou passar. Tem um capítulo no livro dos Espíritos, né, no Evangelho, que é causas das aflições. Tudo aquilo que não foi causado nessa existência atual, onde nós estamos agora, com certeza veio de outras existências anteriores. Nós temos que entender que Deus me ama tanto, mas tanto, que jamais vai me acontecer alguma coisa que não fui eu o causador. Jamais. Porque Ele me ama, Ele me protege. Ele me protege de vocês. Mas Ele não pode me proteger de mim, porque a mim foi me dado o livre-arbítrio, que é o poder de decidir por mim mesmo. E como eu tenho esse poder, eu sou o único responsável pelas consequências. Ou as coisas boas que podem provir disso aí. Ah, mas e quando a outra pessoa faz comigo? É porque também era com você. Você já deve ter feito lá atrás, ou com essa mesma pessoa nessa vida, ou em vidas anteriores, ou com outras pessoas. E agora está acontecendo com você para que você sinta a dor. Porque a dor é um presente de Deus. A dor é um presente que Deus nos deu. Tanto a dor física, como a dor moral, como todas as outras dores que podem acontecer na nossa vida. É presente. É um sinozinho que toca na minha mente me dizendo assim, oi, presta atenção, esse caminho não é o bom caminho. Algo que você está fazendo precisa ser corrigido, melhorado, mudado. É para isso que serve a dor. Agora, quando eu me coloco de vítima da dor, aí eu entro numa fase chamada sofrimento. Sofrimento, aí eu sofro, porque eu começo a buscar culpados pelaquela dor e buscar fora de mim respostas e atitudes. Já? Curo isso para você hoje. Já falou que tem 5 minutos. Então, nós temos que entender isso, que o que me vem é fruto do que eu faço. A fé, então, ela tem que ser tratada com obras. Obras. A fé sem obra é nula.
Eu preciso trabalhar a minha fé. E eu só consigo trabalhar a minha fé quando eu faço aquilo que eu devo fazer pelo outro, mas me colocando sempre em primeiro lugar. O Adriano citou uma coisa muito importante: o valor de aprendermos a dizer não. A palavra não, ela é muito importante na nossa vida e deve ser dita sempre quando for contrário alguém, alguma coisa, for contrário àquilo que é moralmente contra o que eu sou, aquilo que eu tenho fé, aquilo que eu sei que é certo, que seja para o filho, para o pai, para o amigo no trabalho, onde nós estivermos. Tudo aquilo que for contra é não. Nós não precisamos agradar a todos. Não precisamos. Nós temos que ser bons para todos, mas agradar a todos não. E ser bom não é ser bonzinho. Bonzinho é o que fala assim. É aquele que vai contra aquilo que ele é, faz aquilo que não quer, para agradar os outros. As pessoas não precisam gostar de mim porque eu as agrado. Elas precisam gostar de mim pelo que eu sou. Uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa sincera, uma pessoa que segue os padrões daquilo que o Cristo me trouxe. Porque, igual eu falei, Jesus não quer ser adorado, ele quer ser seguido. E seguir Jesus é trilhar o caminho que ele trilhou, é fazer o que ele fez. Fé com obras. Se me bater numa face, eu ofereço a outra. Se me tomar a capa, eu também dou a túnica. Se me pedir para andar 10.000 passos, eu ando mais 10.000. É assim. Humildade. É o desenvolvimento da humildade, da capacidade de servir. Porque eu só me completo através daquilo que eu faço aos outros, indistintamente. Quem são esses outros? O meu próximo é aquele que naquele momento está ali precisando de alguma coisa. Que seja quem for. Se está ao meu alcance, se está dentro do que eu posso, eu vou fazer. Dentro das minhas condições. Eu preciso seguir. Eu preciso vivenciar essa fé. Que é, primeiro, saber que eu sou filho de Deus. Ou alguém aqui tem dúvida que Deus existe? Né? A gente conhece o autor, às vezes, é pela obra que ele deixou. Não é? Acho que ninguém aqui, atualmente, pode ter sido em outra vida, é contemporâneo, por exemplo, de Leonardo da Vinci. Ninguém viveu com ele nessa atual encarnação. Mas quando a gente vê as obras de Leonardo da Vinci, a gente vê a qualidade do autor, não é verdade? Veja as obras de Deus, que nós vamos ver a sua qualidade. A perfeição que é a vida. A perfeição que é gerar um novo corpo no útero de uma mulher. Começa com o encontro de um espermatozoide com um óvulo, e ali vai dividindo, formando zigoto, o espírito é ligado, e esse espírito vai depois formando aquele corpo, já trazendo dentro daquilo todas as suas necessidades. Aquele corpo vai ser moldado de acordo com aquilo que ele precisa passar, já vem tudo ali montado no seu painel de DNA. Aquilo que está programado para que ele passe novamente pelas provas e pela vida. É tudo muito perfeito. É tudo muito bonito. A vida, ela é sofrida, mas é bonita. Todos nós viemos com uma carga para carregar. A carga dos nossos erros passados. Mas ela é suportável. Porque Deus é igualzinho em Casas Bahia. Divide em suaves prestações.
Ninguém pense que hoje está pagando tudo o que deve no que fez só na última encarnação, não. Nós podemos hoje estar pagando parcela de reencarnações milenares atrás. Ainda. Por isso é que o planeta ainda é provas e expiações. Estamos aí adentrando uma transição para um planeta de regeneração, onde os regenerados são aqueles que não querem mais o mal, que não desejam mais fazer o mal, sabe? Que não tem mais o desejo de vingança e de mal-querer, mas ainda vão errar um pouco, errar por imprudência, por invigilância, ainda vão errar um pouco, mas são pessoas mais suaves, e nós estamos usando a nossa fé nesse Pai Criador, naquilo que o Cristo me deixou, e fazendo pelo outro aquilo que eu posso fazer e às vezes me omito. Eu estou tendo essa coragem de viver a minha fé, ou deixando ser levado, como diz o Adriano, pela cultura de que hoje tudo é muito livre, tudo é muito aberto. Se você participa de uma turminha que gosta de beber e você não bebe, então você é excluído e você fala, então eu vou beber porque eu quero ficar perto deles. Onde está a sua fé? Eu vou em determinadas coisas porque todo mundo vai, porque lá todo mundo fala que é legal, lá é bacana. Vai, escolha. Mas e a tua fé? Mas eu não posso ir fazer nada, eu não posso ir em lugar nenhum? Pode, é lógico. Prepare-se, ore bastante. Enquanto estiver em determinados ambientes, mantenha o padrão de oração, de vibração, mas não deixe de ser o que você é. Não deixe de manter a tua fé naquilo que é verdadeiro, que é real, aquilo que pode me construir um ser melhor. Nós temos que ter essa coragem de viver no mundo sem ser mundano, de passar por um planeta cheio de problemas e dificuldades, mas praticando o bem, independente de tudo. É sermos maltratados, humilhados e ver que aquele que age no mal, o mal está com ele, não é comigo. E se me atingiu, é porque eu estou no mesmo grau vibratório, então eu tenho que acender aquele sininho da dor para me dizer assim, oi, levanta, se ainda não aprendeu a lição. Vamos ler de novo o Evangelho do Cristo, vamos estudar de novo o Evangelho, vamos perceber as nossas condições e nossos potenciais de engrandecer a nós mesmos. Por que que isso ainda está te incomodando? É porque você também tem essa falha. Tudo aquilo que me incomoda no outro é onde eu preciso trabalhar em mim. Porque se eu já entendo e compreendo uma situação do outro, eu não deixo que o que ele faça ou que ele diga me atinja. Eu posso simplesmente olhar, me silenciar, orar, me afastar. Para que eu vou entrar naquela sintonia? Gente, não é fácil, eu sei. Na hora que pisa no pé da gente é que a gente sabe onde que dói. E é nessas horas que nós somos testados na nossa fé e no nosso equilíbrio. Machuca. E nós vamos escorregar. Não pensem que, nossa, eu estive lá no Jesus de Nazaré na quarta-feira, escutei o rapaz falando lá, e hoje aconteceu isso, eu me deixei levar pelos impulsos negativos. Eu não valho nada. Vale. Só você já ter percebido que não devia, já está bom, já começou o processo. Já começou o processo da mudança. Toda vez que nós percebemos as nossas falhas, já é o início da mudança. Eu tenho que me esforçar mais, me estudar mais, compreender mais, porque o conhecimento traz a verdade e a verdade nos liberta, como disse Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Me libertar de quê? Da ignorância.
Me libertar de não saber quem sou, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo nesse planeta. Que quando eu olho no espelho, eu não me vejo, eu vejo apenas o corpo físico temporário, que daqui a pouco ele vai acabar e vai embora. Porque caso vocês não saibam, eu vou dizer uma coisa: vocês vão morrer. Todo mundo vai. Mas morre só o corpo. Nós continuamos mais vivos do que estamos aqui, porque de lá a consciência é maior. Nós não temos o cérebro físico para segurar. A consciência é maior. E aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que eu comprovo através da minha coragem, a fé que eu tenho, vai me levar para mundos melhores. No início do texto aqui, eu vou até ler rapidinho, eu sei que meu tempo está vencido, viu, querido? Mas eu vou atrapalhar um cadinho. Porque alguém que se envergonha de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará. Isso aqui foi escrito há 160 anos atrás. Não, aliás, é de Lucas, né? Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Jesus não vai envergonhar de ninguém. Jesus não vai virar as costas para ninguém. Se eu me envergonhar dele, eu apenas vou passar por situações no plano espiritual e numa outra vida carnal mais difíceis. Esse é o sentido desse envergonhar que ele trouxe aqui. Por quê? Quem aproxima do Cristo é aquele que está em vibração, em sintonia com ele. Quem não está, não fica. Né? Na semana passada, nós tivemos aqui com a nossa companheira Flávia Fragoso, ela deu um exemplo que quando a gente está num edifício, você chega na janela, você olha para baixo, você consegue ver a rua, você consegue ver um determinado, não é isso? Mas você olha para cima, você consegue ver algumas janelas e o céu, você não consegue observar muita coisa. Mas cada andar que a gente sobe, a nossa visão vai ampliando, o horizonte vai ficando mais próximo da nossa visão. E nós estamos, vamos imaginar um arranha-céu, bem grande, o maior arranha-céu que vocês podem imaginar. Nós estamos no segundo andar, no segundo piso. O segundo piso seria o primeiro andar, porque tem o térreo e nós estamos ali naquele primeiro andar. O térreo seria os mundos primitivos, dos quais nós já vencemos. Nós estamos agora no mundo de provas e expiações, que é o segundo andar. A nossa visão das coisas ainda é muito limitada. Já o planeta de regeneração é o terceiro. Então quem espera ver Jesus depois da morte, tira o cavalinho da chuva, porque Jesus mora lá na cobertura. Lá na cobertura. E para que eu consiga ver lá de cima todo o horizonte de amor que Deus nos deu, eu preciso merecer estar lá. E através da coragem de exercitar a minha fé na minha vida o tempo todo, compreendendo o mundo onde eu estou, compreendendo a vida como ela é, eu não preciso aceitar tudo o que me vem, mas eu preciso compreender e não me revoltar. Eu tenho livre-arbítrio de tomar novas decisões e mudar a minha vida a todo instante, independente da idade física que eu tenho. Não pense, eu estou com 80 anos, então para mim... Não, você não sabe se você vai viver mais 10, mais 20. Você não sabe. Então você vai deixar para a próxima? Mas eu sou muito jovem ainda, eu quero curtir a vida. Então tá, curte. Você sabe se você vai viver mais 5 ou mais 10? Quem garante que vai chegar na velhice? A importância de entender o Evangelho do Cristo e colocá-lo em prática nas nossas vidas é complicado. E o primeiro laboratório chama-se lar. Lar. Quantas vezes a gente gosta de, na rua, sermos cristãos, mas dentro do nosso lar a gente esquece.
porque ali as provas são mais tete a tete, né? O pai é mais complicado, a mãe, o irmão, o filho, o marido, a esposa. E a gente vai chutando e desistindo. Deixa para depois eu resolvo, mais tarde eu vejo isso. E a vida vai seguindo e eu não vou fazendo. Vamos exercitar a nossa fé. Nosso tempo acabou. Agradeço a vocês. Muito obrigado.